do que o Márcio está falando. Porque se a gente tem o alvará de aprovação, por exemplo, e eu estou tramitando etapas para eu solicitar o alvará de execução, e venceu os 3 anos dentro desse período, eu entendo, eu concordo com o Ronaldo, que eu teria direito, mas a lei não fala isso, a lei não deixa claro isso. Mas não precisa falar, viu, Daniel? Tá. É o entendimento. Mas isso é lei federal. A lei municipal não pode sobrepor a lei federal. Quanto a isso, não tem discussão. O grande problema é o seguinte... Está ligado à garantia, né, da segurança jurídica, do devido processo legal, uma série de princípios que deveriam dar essa tranquilidade. Exatamente. Ô, João, o Daniel tem razão. Assim, a questão do cálculo da cobrança na lei, ela está confusa, ela não está clara. Você não consegue interpretar claramente a partir de quando é cobrado, entendeu? Em que pese o direito do protocolo, ele não fala, a lei não fala sendo a partir da aprovação ou alvará de execução. Então, eu acho que esse assunto precisa ser melhor regulamentado. Como a questão do fator de planejamento, eu pus no meu parecer exatamente pela falta de parâmetros. Quer dizer, como é que você aplica uma lei que não tem parâmetro, varia de 0 a 1, varia 100%. Então, a lei precisa ser regulamentada. Eu acho que esse projeto de lei, ele pelo menos dilata o prazo, e dentro deste prazo, nós precisamos, a cidade, nós precisamos encontrar uma legislação mais clara e aplicável. Continua aberta a palavra antes de eu me manifestar aí. Bom, eu abri minha câmera para falar, enfim, de forma mais clara. O Resgate Cambuí fez uma manifestação de voto, né? Não sei se vocês chegaram a ver. Nós fizemos uma análise da legislação passada em relação a Campinas e vimos que a previsão da outorga onerosa, ela tá lá nos anos 90, né? Uma menção da lei orgânica de Campinas na década de 90, né? Ainda, veja, quando a discussão base dessa história de outorga de direito de construir, de transferência de direito de construir, ou seja, nesses instrumentos urbanísticos, ela ainda não estava consagrada em lei federal, que a discussão básica é até o quanto você tem de direito de construir dentro do seu direito privado de propriedade. Porque uma coisa é certa, né? Se você tem um direito de propriedade, e um direito de construir, esse direito de construir, ele só pertence, em parte, a você. Porque o direito de construir é um direito público, né? Um direito que pertence à coletividade inteira, né? Com o Estatuto da Cidade, em 2001, é que veio você a ter a consagração, digamos, dessa separação do direito de propriedade do direito de construir, coisas que eu estou falando aqui, eu sei que estou falando para professores, né? Que sabem desse assunto bastante, que conhecem bastante esse assunto. Bom, a gente, veja, o instrumento existe, ainda que previsto e ainda que passível de discussão na década de 90, desde os anos 90 em Campinas, né? No plano diretor anterior, de 2008, ele foi criado com uma proposta de regulamentação, né? Também, que devia ser regulamentação. 2006, né? 2006. E até hoje esse instrumento não sofreu regulamentação, né? Existe, evidentemente, uma discussão ideológica que tem aqui, que a gente tem que enfrentar, né? Um mercado defendendo a liberdade de construir até o máximo do coeficiente permitido, e uma parte da sociedade dizendo o seguinte: você pode construir até esse máximo permitido, contanto que a partir de um mínimo, né, você passe a pagar a coletividade por toda essa infraestrutura que você está consumindo, enfim, por todo o conjunto de bens e serviços. É um instrumento redistributivo, né? E por isso que a gente defende, né, que ele seja implementado. Quanto ao fator de planejamento, veja, o fator de planejamento, ele começou a aparecer aqui no Brasil com o Plano Diretor de São Paulo, né? Não esse último, o anterior a esse. E é uma coisa que na legislação municipal, né, daqui, ele fala que poderá ser estabelecido um fator de planejamento,
ele não necessariamente é estabelecido. O fator de planejamento para incentivar determinados usos, né, ele pode ou não ser estabelecido. Quer dizer, a rigor, você deve pagar aquilo que está previsto para a outorga, que está lá, que é consagrado lá pela fórmula. Né? Pode ser que a administração, em algum momento, o poder público, né, porque aí dependeria de uma lei que regulamentasse, estabeleça que algumas atividades devem ficar fora disso, devem ser incentivadas e, por isso, vão estar beneficiadas por esse fator de planejamento. Né? Em relação aos corredores, Ronaldo, isso é um local de atratividade, né? pelo próprio contexto. Eu fico um pouco... Veja, eu trabalho com muitas cidades, né? Eu trabalho com direito urbanístico desde a década de 80, trabalho com muitas cidades, morei em muitas cidades, né? E eu acho desperdício a gente ter uma cidade como Campinas que é tão estratégica em relação a tantas coisas, né? Tão dotada de infraestrutura, né? E a gente tem uma produção pequena. O Secov analisa a produção. Você viu que eu coloquei lá, fiz menção a uma reportagem do Secov que não fala dessa paralisação do setor imobiliário, né? Não fala dessa, ela pelo contrário, ela diz que não houve uma paralisação. Ela diz que houve um adiamento de alguns lançamentos, sim, né? Mas ele confirma, na verdade, aquela reportagem que Muna falou aqui. Né, que o mercado ele continua fazendo as aprovações dele. Eu acho que Campinas perde, eu acho que você demorar a regulamentar esse instrumento você estar na contramão, né, em relação a outras tantas cidades que fazem isso. Eu até escrevi rápido aquela manifestação de voto, e por conta disso acabou com alguns problemas na redação e não deixou claro. Eu só elenquei 2 cidades, porque eram aquelas que eu estou trabalhando atualmente, e tinha cidade na mão, né, que é São Paulo e Fortaleza. Quer dizer, são 2 locais que trabalham com isso e que conseguem uma arrecadação desse instrumento para implementar programas de infraestrutura, programas de habitação popular, né, que merecem uma atenção especial da gente. É isso aí. Queria falar também. Mais alguém quer falar? Cláudia. Deixa eu só falar uma coisa. Eu até agora segurei a minha palavra. Ninguém aqui está contra o instrumento da outorga. Eu não sou contra, eu sou totalmente a favor do instrumento da outorga. Agora, tem que haver uma questão de justiça, tem que haver um valor justo. Nós não podemos agora tratar a outorga um cálculo maluco que ninguém entende, porque a legislação de Campinas é uma legislação cheia de penduricalhos, tem um monte de coisa que passou batida no plano diretor, tem um monte de coisa que passou batida na lei de zoneamento, depois entrou o WAVE, que chegou depois da lei de zoneamento, e tudo são linhas de corte para se projetar e para se trabalhar um empreendimento qualquer, por menor que seja, por maior que seja. Então, nós temos que ter regramento, nós temos que ter, tem que estar colocado de uma maneira justa. Eu não posso ter uma outorga de praticamente o mesmo valor do terreno. Até esse exemplo que o Elton... É o meu som que está ruim ou está cortando a fala do João? Eu acho que o João travou. Eu não estou escutando o João também. Está cortando, sim, está cortando. Caiu o João. Eu não tinha pensado exatamente o direito adquirido pela uma vez a área do terreno. Então é uma questão de cálculo, nós precisamos ter cálculo, nós temos que ter legislação objetiva, nós temos que ter a lei bem delineada. Agora, falar do mercado, por exemplo, o mercado no Brasil, falar do Secov, São Paulo, é diferente do mercado em Campinas. Está tudo parado. Eu tenho um projeto na Coab, que nós demos entrada em março do ano passado,
uma porcaria de 82 apartamentos, 2 predinhos, Coab, contrato assinado com a Coab, ex-Coab, com 16 salas comerciais para serem construídas, para ter emprego embaixo do prédio. Inclusive, eu não consegui aprovar isso até hoje. Toda hora está surgindo uma coisa. Meu cliente morreu na pandemia e o projeto está lá para ser aprovado. Os herdeiros dele estão tentando fazer alguma coisa para poder resolver isso. Gente, um projeto de Coab demorar 2 anos para ser aprovado. A primeira reunião que eu tive com o pessoal da Coab, para ver a possibilidade de fazer aquele empreendimento, e isso daí é mercado andando, esses apartamentos já poderiam estar sendo prontos, quase prontos para ser entregues. A previsão, inclusive, do construtor, meu falecido cliente, era de construir de 10 a 11 meses. Quer dizer, a gente demora 2 vezes mais para aprovar um projeto do que a gente conseguir construir. Agora, nós temos que ter a legislação clara, objetiva. E Campinas, a prefeitura, o DU, está completamente paralisado. Tem pessoas que estão há 9 meses esperando a aprovação de uma residência num condomínio, que já passou pela legislação do condomínio, já está aprovado no condomínio. A legislação do ARI, que nós aprovamos, que a gente sabe, o Brasil inteiro pegou a legislação do ARI como exemplo. Fortaleza está aprovando o projeto de um dia para o outro, você protocola num dia, no dia... Você pega o projeto da casa aprovado. O ARI, que era passar em 5 dias aqui em Campinas, tem gente esperando 3, 4 meses. O projeto não... da casa não saiu aprovado. E dizer que não está tendo de Campinas, que eu não entro com projeto de regularização de área. Eu nunca consegui diretrizes de uma área com menos de 3 ou 4 anos. Ficar 3 ou 4 anos esperando diretrizes, 4 ou 5 anos para conseguir aprovar uma gleba. É muita burocracia, é muito travamento. Nós temos que acabar com isso. Nós estamos acabando com as oportunidades de Campinas. Essa legislação está acabando com a oportunidade de Campinas. Desculpe eu até me alterar um pouco na minha fala, mas, sabe, eu me sinto de não ter descoberto um monte de penduricalho que existe no plano diretor, que existe na lei de zoneamento. Agora, nós temos que trabalhar em conjunto para melhorar essa legislação. Sabe, ninguém está querendo aqui se favorecer, se vangloriar. E, em termos disso, nós estamos querendo construir uma cidade, ter oferta de trabalho, ter oferta de habitação, ter oferta de serviços, de trabalho. É isso que nós temos que ter, uma cidade de oportunidades, com justiça social, de maneira justa, de maneira... É isso que eu estou pedindo. Agora, eu não concordo também, talvez, com esse prazo que foi dado para essa outorga. Só que tem que jogar a bola para frente. Infelizmente, nós temos que jogar a bola para frente. Eu também não concordo do vereador fazer esse projeto de lei. Isso tinha que vir do executivo. E o executivo não se entende. Cada secretaria fala uma coisa, uma luta contra a outra. Os secretários, um quer mostrar mais serviço do que o outro e quer passar a perna no outro secretário. E Campinas não avança dessa maneira, gente. Desculpe aí a minha... Cláudia, por favor. Desculpe o tempo todo que eu falei. Só uma colocação breve. Primeiro, agradecer a explanação da Evangelina. Obrigada. E dizer que, quando a gente discutiu o plano diretor, né, foi colocado o quanto era importante, né, a outorga para a gente conseguir implementar políticas públicas de infraestrutura, regularização fundiária. E agora, o argumento do prazo, né, de um adiamento de um prazo curto, é um prazo quase que a gente vai levar para ter um novo plano diretor. Né, 5 anos gradativamente para mais 10, praticamente já vai ser o momento da gente fazer um novo plano diretor na cidade.
Então, é como se a gente colocasse toda a discussão em relação ao plano diretor em vão. E aí eu acho que, enfim, né, foi aprovado, mas se a gente tivesse a oportunidade de discutir isso anteriormente no CMDU, talvez fosse importante para a gente conseguir ver caminhos, né, que não esse, mas talvez de uma regulamentação, como vocês falaram, se é verdade, né, que vocês querem uma igualdade social aí, justiça para a cidade, e não uma coisa que vai realmente enterrar a outorga onerosa no nosso plano diretor, que tem validade de 10 anos. Vai começar a pensar em outro e essa outorga não vai acontecer. É muito lamentável que o CMDU se exime dessa discussão e aí também entender um pouco sobre o processo, né, de como foi as audiências e aqui o parecer para a gente colocar a votação. Porque a gente acabou aprovando também um adiamento da reunião do dia 9 para o dia 15, que depois eu até fui ler, né, e é por motivos de tendo em vista as diversas circunstâncias. Mas também não está clara quais eram as diversas circunstâncias para um adiamento da reunião do CMDU. Então, com todo respeito à presidência, mas também trazer mais clareza desse processo, né, para a gente poder entender qual que é o trâmite e ficar mais atento, né, para que novos projetos e novos pareceres não aconteçam dessa forma da noite para o dia, né, ou a gente é muito pego de surpresa, né? Acho que isso não traz transparência e credibilidade para a presidência e inclusive para os processos internos do CMDU. Então, colocar que a gente também votou contrário ao parecer do CMDU por entender que é um mecanismo importante, né, da legislação do urbanismo para a gente conseguir melhorar as colocações que a Evangelina aí colocou de forma muito bem, muito clara. Só essa contribuição em relação à minha Campinas. Tá bom, tá aberta a palavra. Eu pedi o adiamento, só quero esclarecer que eu pedi o adiamento da reunião, porque eu estou com problemas de saúde. Eu quase fui internado semana passada. Eu passei o dia todo no hospital, na quarta-feira no hospital da PUC. Inclusive, quando eu cheguei em casa à tarde, eu tive um desmaio. Então, eu estou me recuperando. Hoje, praticamente ontem e hoje, são os primeiros dias que eu estou trabalhando dessa semana. Então, graças a Deus, eu estou me recuperando. Preciso fechar toda a questão da universidade essa semana e semana que vem eu vou entrar numa bateria de exames para descobrir o que eu tenho de problema que eu estou com uma infecção muito grande e não se descobre do que é. Então, o pedido do adiamento foi em função disso. E outra coisa que eu queria colocar é o seguinte, nós abrimos a votação, inclusive com prazo apertado, tudo, mas ninguém votou contra a votação, ninguém disse que não podia votar de maneira nenhuma, tanto que todos votaram. Então, eu agradeço, sabe, a compreensão de todos com relação a isso. Eu acho que o CMDU não pode se isentar e, infelizmente, até por problemas particulares, a gente acaba, às vezes, sendo prejudicado, né? E prejudicando o restante, os outros, tá? Eu peço desculpas por isso. O Fábio Bernils ia falar também. Isso. Obrigado, João. É o seguinte, eu acho que a gente tem que pensar que a legislação urbanística não é um pacote fechado. Ela tem que ser viva, ela tem que pulsar, e ela tem que ter um acompanhamento constante e correções de rumo conforme as coisas mudam. Nós estamos repetindo o mesmo erro que sempre aconteceu em Campinas. Fizemos as legislações, vão acontecendo ano após ano, e uma em cima da outra. Nós tivemos o plano diretor, depois tivemos a legislação de uso e ocupação do solo e parcelamento do solo, depois tivemos o WAVE, né? E agora esperamos a regulamentação de boa parte do que está colocado na legislação de parcelamento e uso e ocupação do solo. Quer dizer, nós estamos repetindo erros que já na nossa história em Campinas, a gente já está cansado de ver isso, já vê isso acontecer muitas vezes. É necessário, sim, que a legislação seja viva e não sei se o CMDU tem perna
para fazer isso, porque nosso trabalho é um trabalho que é mais de vontade de participar do que propriamente outra coisa, né? Mas seria muito importante que o CMDU encabeçasse essa discussão, principalmente com a legislação de uso e ocupação do solo, que nós fizemos um parecer na época e colocamos várias questões e nada do que o CMDU propôs foi aceito pela equipe técnica da Secretaria de Urbanismo, né? E muitas coisas do que nós falamos naquela época são problemas que estão acontecendo hoje. Então, há sim essa necessidade de a gente rever algumas coisas. A legislação de parcelamento e uso e ocupação do solo é extremamente mal redigida, muito mal redigida, né? E depois é o seguinte, como é que você faz uma legislação que fala de ocupação, fala de coeficiente, sem ter um desenho daquilo que ela está falando, né? As pessoas não conseguem enxergar o que está escrito lá, né? Há contradições enormes na legislação e isso está sendo fruto do quê? Foi feito por quem aprova projeto. Não houve um projeto de cidade nisso. Foi feito por pessoas que aprovam o projeto. Então é um conceito muito tosco para isso poder ser levado adiante. Com relação à outorga, ninguém é contra a outorga. Ninguém está falando contra a outorga. A outorga, sim, pode acontecer, deve acontecer. E, principalmente, a outorga tem uma coisa muito importante, né, que ninguém está falando e que a gente vê algumas coisas erradas sendo feitas com a outorga, que ela tem que ser aplicada exatamente no local onde há o empreendimento, né? Não se pode simplesmente deslocar uma coisa da outra. As coisas têm que estar muito integradas para poder acontecer. E, principalmente, a cidade precisa ter um planejamento estratégico para que a outorga funcione, inclusive para você desviar os valores, né? Se for o caso para isso. Isso a gente não tem. Não é só a regulamentação do fator de planejamento, não é nada. A gente precisa ter as demandas não estão claras. Então, e nós corremos muito esse risco da outorga ser decidida em gabinete sem a gente exatamente saber o que ocorre. Isso acontece em várias cidades. Santos está acontecendo com isso, tem muito disso com o projeto que foi feito na Ponta da Praia, está sendo feito. São Paulo teve isso com a revisão do Anhangabaú, foi feito aquele projeto que muita gente questionou, foi com dinheiro da outorga, gastou lá 100 milhões de reais para poder fazer aquela nova Anhangabaú, e muita gente critica, inclusive até a solução do projeto que foi feito. Então, há sim uma necessidade de a gente repensar toda essa situação. Eu acho que isso é uma coisa extremamente importante, porque senão nós vamos ficar discutindo, sabe, no varejo, não vai adiantar nada, a gente não vamos conseguir absolutamente nada, né? Eu acho que essa é a minha opinião. A gente tem sim que lutar por uma questão de revisão mesmo da legislação mais urgente. Esperar 10 anos um plano diretor, cidade é muito dinâmica para você aguentar 10 anos. 10 anos, se a gente for ver, é um prazo muito longo, acontece muita coisa. Acontece uma pandemia que mudou toda a forma das pessoas se comunicarem. Nós estamos fazendo hoje uma reunião como a gente nunca fez na vida, né? Já fizemos várias, mas isso não existia, era sempre presencial, a gente se deslocava, ia até lá, se encontrava. Hoje já não temos mais isso, né? Então as coisas estão mudando e vão mudar. O coronavírus, com vacina ou sem vacina, ele vai continuar existindo, né? Não vai deixar de acabar. Então é uma coisa que a gente tem que pensar muito bem a respeito disso. Eu sou plenamente a favor de uma revisão, sim, a fundo da legislação urbanística nossa. Era isso daí. Posso falar, João? Pode sim. Bom, primeiramente eu quero dizer que a Célia nos deu ciência desse projeto no dia 17 de setembro, há 3 meses atrás. Ela enviou para todos os conselheiros
esse projeto de lei da mudança da outorga. Quer dizer, 3 meses atrás nos foi dada a ciência desse projeto. O e-mail, se vocês olharem nos e-mails do CMDU, tem um e-mail do dia 17/9, que faz referência a esse projeto de lei. Segundo, João, eu concordo muito com você. Esse ano, para se ter uma ideia, para você conseguir agendar, retirar um processo de um Comunix, é um parque. Você liga na prefeitura, já encerrou a agenda da semana, você tem que ficar ligado às 8 da manhã, tentando ligar para ver se você consegue um horário de agenda para você retirar um processo. Ou seja, esse processo do DU de aprovação, se já era um caos, ele maximizou de uma forma absurda. Outra questão também, e o Fábio colocou bem, alguns assuntos que exigiriam uma dinâmica muito mais acelerada, elas andam em passos de paquiderme. Por exemplo, já foi conversado desde o ano passado alguns ajustes da lei, como, por exemplo, o uso misto. Foi prometido uma lei complementar ou uma lei que corrigisse as distorções. Quase que todo mês, quando você questiona o departamento ou o secretário, não, mês que vem eu estou protocolando, mês que vem eu estou protocolando. Isso eu já ouvi de vários projetos de lei, e passa-se um ano, nada, passa-se um ano e meio, nada, passa-se esse governo, nada. O projeto não foi concluído. Eu lembro quando o promotor proibiu a lei do puxadinho, a famosa lei do puxadinho, a cidade parou nessa questão da atividade comercial de bairro. E foi prometida uma nova lei de puxadinho, ficou uns 2 ou 3 anos prometendo para a semana que vem. Então, assim, realmente isso é uma angústia muito forte. Quando o Fábio fala que não dá para esperar 10 anos, não dá. O planejamento urbano hoje ele é muito dinâmico. Se a gente incluir nessa questão a inteligência artificial, é tudo para ontem. Se quiser um bairro inteligente, se quiser uma cidade inteligente, nós vamos ter que mudar completamente o nosso sistema de planejamento. Porque nós estamos terrivelmente obsoletos. Então, assim, eu acho que é fato isso. E essa questão da outorga é só mais um detalhe. É o que eu falei, esse projeto já está aí no nosso conhecimento desde o dia 17 de setembro. Ele acabou vindo atropeladamente à discussão, por causa da virada do ano, por causa de mudança de governo, por causa de um monte de fatores, mas ele não se tornou conhecido de uma hora para outra e nós tivemos que emitir parecer de uma hora para outra. Ele já era um assunto que vinha caminhando há um bom tempo. E mesmo essa questão da prorrogação ou não da outorga, à medida que a lei de zoneamento levou um ano para ser implantado, todo mundo já sabia que se perdeu um ano, mas tudo bem, tinha-se 2 anos. Mas, de repente, tudo parou. E quando se fala do Secov, as estatísticas do Secov, uma coisa é a publicidade positiva do segmento, e o corporativismo do segmento. Outra coisa é a realidade, são os fatos. Então, não dá para pegar uma publicidade e transformar em fato. Os caras estão vendendo as tampas. Não é verdade. Então, está tendo um aquecimento do mercado agora, no mês de novembro, e começando dezembro. Em agosto, em setembro, você pegava um marasmo total. Então, assim, não se dá para fazer uma referência de fatos momentâneos. Tem que se fazer uma referência do diagnóstico total. É isso que eu queria dizer. João. O Elton está travando aí, o seu. Travando aí? Oi, Fabinho? Oi, tá travando? Não, Fábio, tá ouvindo bem. Dá para ouvir bem você. Pode falar. É meio simples, assim. No que pese as virtudes e os defeitos, né, do plano diretor, da lei de uso do solo, o tempo da prorrogação da outorga é exageradamente grande. Passamos 9 meses, o ano aí de Covid, e o que está se pedindo
é que nem no próximo governo vai ter tempo de fazer ajustes, porque o negócio vai ficar para outro governo ainda, mais para frente. Não vai estar dando a chance da próxima equipe ou do próximo prefeito poder ajustar isso. É no mínimo esquisito, só isso. Posso complementar o que o Fábio fala? Eu acho que é uma declaração simples, como ele diz. Eu queria complementar. Terminou, Fábio? Acabou? Desculpa, eu entendi que você tinha terminado, desculpa. Não, terminei. Na mesma linha, digamos, dessa simplicidade, Fábio, que você disse que ia fazer sua declaração, eu também queria complementar, dizendo que, em relação ao instrumento em si, ninguém é contra, nem de modo geral, ninguém é contra o instrumento em si. As pessoas são contrárias à aplicação do instrumento. Aí sim. Porque, como o Fábio bem lembrou, né, a gente teve um conjunto de aprovações de novas legislações recentemente. Né? A gente tem uma série de instrumentos para botar para funcionar e que estão parados. Os instrumentos urbanísticos previstos no Estatuto da Cidade. A gente teve a oportunidade de fazer isso funcionar já com esse conjunto de aprovações que foram feitas recentemente. Né? E reforçando novamente o que Fábio falou e o que Cláudia falou, né? Quer dizer, você querer prorrogar pelo tempo que está se propondo nesse projeto de lei, a gente sabe, minha gente, que é colocar para debaixo do tapete a outorga. É para não cobrar outorga. É isso que se quer. Não se quer cobrar outorga. Welton, queria só dizer também que não houve qualquer tipo de má-fé em eu usar a citação do Secov. Eu não entendi aquilo como uma publicidade. Eu entendi que era um diretor regional, uma diretora regional, falando das condições de mercado. Eu usei, fiz correndo aquele, porque a gente teve pouco tempo, em que pese, isso também eu queria comentar, em que pese uma distribuição burocrática dos processos que existem, né, com antecedência, foi o que Célia fez, né, você está lembrando aí, distribuindo há um tempo atrás, em que pese essa distribuição, nós costumamos pegar o projeto e discutir nas reuniões do Conselho. Né? Não houve uma preparação prévia. Chegou, foi um aviso para que de um dia para o outro, menos de 24 horas, a gente fizesse um parecer ou se posicionasse sobre um instrumento tão importante. Angelina, desculpa, mas foi aberto na reunião, foi aberta inscrição para a comissão para discutir o projeto, e a única pessoa que se prontificou a ser parecerista foi o Marcelo. Ninguém quis participar da discussão ou levantou alguma questão a respeito disso. Ô, João, porque isso se discute na reunião do Conselho, que é o que a gente está fazendo aqui agora. Sim, mas é o que eu estou falando. Eu acho que todo mundo tem razão, todo mundo está certo, mas ninguém por que foi que teve que antecipar tão drasticamente, digamos assim, esse parecer? Por que foi que teve que de uma hora para outra mandar isso? Não é de uma hora para outra. Nós recebemos os PLCs